Caros amigos, boa tarde para todos. Eu queria pedir licença para conversar com todos sentado. Porque na realidade nós não preparamos uma palestra. Preparamos uma reflexão. E antes de iniciar essa reflexão, queríamos pedir a todos que agora concentrássemos nas forças superiores que dirigem a nossa vida, nos nossos vínculos espirituais e, sobretudo, na figura incomparável de Jesus, que a esfera superior possa encontrar agora em cada um de nós aquele estado de recolhimento íntimo e de conexão com as fontes de sustentação da vida, para que as nossas palavras não sejam apenas um metal que tinha, um sino, ou apenas palavras bonitas, escolhidas para causar impacto, mas que essa reflexão de hoje sirva para cada um de nós de um ponto de referência para a recomposição dos nossos destinos espirituais e para o alinhamento do nosso coração e do nosso raciocínio com o coração e o raciocínio do nosso guia e modelo, que é Jesus Cristo. A nossa presença hoje aqui é apenas de um facilitador. Porque nós não gostaríamos que a experiência desse momento fosse uma experiência de Haroldo Dutra Dias. Ninguém veio aqui para ver Haroldo. Todos nós viemos aqui para refletir no Cristo. Para refletir no exemplo legado pelo Cristo. E para conectar o nosso coração a essa fonte inesgotável de amor e de sabedoria que partem do coração incomparável do nosso governador espiritual. Então, por favor, respire fundo, esqueça o ambiente externo, esqueça a mesa, esqueça os cargos, as apresentações, porque tudo isso são recursos didáticos para que o conteúdo espiritual chegue a cada um de nós, mas apenas recursos didáticos. Funcionam como a embalagem e é preciso ser cuidadoso, porque nós podemos comparecer a um evento dessa magnitude, manusearmos a embalagem e deixarmos o conteúdo. E eu sinceramente não gostaria que isso ocorresse hoje. Que nós possamos então sair daqui com as mãos repletas do alimento espiritual que as nossas almas desejam. Muitos aqui atravessando dificuldades, sofrimentos, provas, expiações. Que esse momento seja também de refazimento para as nossas almas. Eu queria agradecer também a toda a coordenação do CIMESP pelo convite carinhoso e agradecer especialmente a equipe do Ser, que nos apoia, que nos sustenta, que trabalha conosco e que segue ao nosso lado os passos de Jesus, e especialmente dentre os membros do Ser, a minha esposa Cláudia Malta Pinto, que está aqui presente, pela sustentação, pela renúncia e pelo apoio incondicional que ela sempre me dá. A nossa reflexão começa no capítulo 1 do livro Nos Domínios da Mediunidade. André Luiz, em diálogo com um dos benfeitores da obra, o assistente Aulus, conversando sobre alguns aspectos
da mediunidade, ouve André Luiz da boca de Aulus a seguinte observação. Indubitavelmente, concordava o assistente Aulus, aproxima-se o homem terreno da era do espírito. Da era do espírito. Sob a luz da religião cósmica, do amor e da sabedoria. E, de certo, precisa de cooperação, a fim de que se lhe habilite o entendimento. Bom, se o assistente Aulus nos apontava que a humanidade se aproximava da era do Espírito, isso significa que não estávamos ou não estamos ainda nela. Na verdade, é fácil constatar que a humanidade ainda vive a era do corpo. Porque o paradigma dominante no mundo é de que o ser humano é o seu corpo. Portanto, ele nasce na concepção e ele termina no túmulo. A vida, então, é uma corrida angustiosa e angustiada em busca de atender a necessidades do corpo físico. Necessidades de alimentação, necessidades de conforto, necessidades de prazer e necessidades ligadas à aceitação, à autoestima, ao pertencimento do grupo. O fazem para atender a necessidades físicas. É assim que nós vemos inúmeros templos religiosos repletos de criaturas pedindo a Deus maiores recursos financeiros. Pedindo a Deus que lhes tire determinadas doenças para gozarem da saúde física. Pedindo a Deus que as afastem de relações afetivas, de relações familiares, para que elas possam usufruir de relacionamentos que lhes proporcionem maior prazer físico. Até mesmo a religião está a serviço de necessidades materiais. Porque a criatura humana, na sua maioria, se identifica totalmente com a sua dimensão física. E por que dizemos dimensão física? Porque nenhum de nós será ingênuo ou imprudente a ponto de negar que nós possuímos uma dimensão material. E é bom não menosprezá-la. É bom não agir com irresponsabilidade no trato das questões materiais. Nós precisamos ser cuidadosos, sim, com tudo que diz respeito ao mundo material. Porque ao tratar o mundo material, nós revelamos o caráter da nossa capacidade de cuidar. Quem administra bem seus recursos financeiros, quem administra bem os seus recursos materiais, revela ser um espírito cuidadoso, revela ser um espírito disciplinado. Portanto, a nossa fala não é de modo algum um estímulo à indisciplina, não é de modo algum um estímulo ao desprezo às questões materiais, ao desmazelo, ao descuidado, ao mau gosto, à falta de zelo consigo mesmo e com os patrimônios que a providência divina depositou em nossas mãos. Mas, entre ser cuidadoso e zeloso e identificar-se com os recursos materiais e viver exclusivamente em função deles, há uma distância gigantesca. Por isso, a humanidade caminha para a era do Espírito. Isso significa admitir que nós não somos corpo, que nós somos uma realidade transcendente, somos espíritos imortais. Espíritos imortais. E se temos necessidades corporais e necessidades materiais, também temos necessidades que são do Espírito.
E quando dizemos necessidades do Espírito, não estamos nos referindo à necessidade de entrar em contato com o Espírito. Porque muitas vezes confundimos a dimensão espiritual da nossa vida com reunião mediúnica. Reunião mediúnica é um intercâmbio com a espiritualidade, porque o próprio assistente Aulus pondera que para que o homem terreno entre na era do Espírito, necessitará da cooperação dos amigos espirituais. Porque eles são mais experientes do que nós mesmos no que diz respeito ao trato das questões espirituais. E é lei da vida que o mais experiente auxilie o menos experiente. Então nós precisamos sim, com urgência, do intercâmbio mediúnico, mas ele não é finalidade. O intercâmbio mediúnico é meio, é instrumento. A finalidade é desabrochar em cada um de nós aqueles potenciais que são espirituais. Criar, ou melhor, restabelecer a nossa conexão profunda com o Criador das nossas almas. E estabelecer, por que não, uma sintonia fina com as leis divinas que regem os nossos destinos. Por essa razão, esse ingresso da humanidade na era do Espírito não pode se fazer na escuridão. Não deve ser feito nas trevas. Ele precisa ser feito sob uma luz imensa e profunda, que é a luz da religião cósmica, do amor e da sabedoria. E aqui nos chama a atenção, na fala de Aulus, os adjetivos utilizados por ele depois de religião. Religião cósmica. Porque até hoje a nossa religião tem sido tribal. Nós adotamos uma religiosidade exclusivista e excludente. Até mesmo nós espíritas. Então, por incrível que pareça, é muito comum ouvirmos, e é muito comum até mesmo falarmos. Às vezes me pego falando assim e penso, meu Deus, como é difícil tirar esse vício do meu coração. Então nós costumamos dizer, o movimento espírita dos Estados Unidos, como se o espiritismo tivesse pátria. Eu sou espírita da casa espírita tal, como se o espiritismo pudesse ser circunscrito a uma casa, a um grupo, a uma atividade. E pior ainda, como se a única atividade necessária e relevante fosse aquela que nós desenvolvemos. Esquecidos de que Deus opera na diversidade e conta com as diferenças para levar a cabo o seu plano divino de redenção das nossas almas. É difícil pensar num aspecto cósmico da religião, porque nós tendemos a acreditar que a melhor religião é aquela que fala o nosso idioma. A melhor religião é aquela frequentada por membros que têm a nossa cor da pele. A melhor religião é aquela que adota os princípios, a cartilha que nós adotamos. Quando o homem terreno se prepara para uma religião que é cósmica, então ela é religião da Terra, ela é religião de Marte, de Saturno, de Júpiter, ela é religião do sistema solar, mas ela é religião também de outros sistemas. Ela é religião da Via Láctea, mas é religião também de outras galáxias. Porque ela é cósmica. Ela não pode se circunscrever. Mas, sobretudo, ela é do amor e da sabedoria.
E o amor é, antes de tudo, incondicional e sem limite. E a sabedoria não se cansa de buscar a verdade onde quer que ela se encontre. Portanto, a doutrina espírita nos prepara para esse grandioso momento. Porque ela orienta o nosso pensamento a buscar a verdade. A buscar a verdade. E ela orienta o nosso coração a viver o amor. Mas, ainda que é preciso fazer algumas reflexões. Quando falamos em amor, é preciso reconhecer que todos nós aqui, possui a sua faixa de percepção espiritual. E possui as suas experiências no que diz respeito ao sentimento. Então eu posso falar particularmente de um amor que me diz respeito. Que diz respeito às minhas experiências, como a Jussara pode falar das dela. Mas a pergunta é disso que estamos falando? É disso que estamos falando? Se falamos de uma religião da nova era, e se essa religião é cósmica e é do amor e da verdade, de que amor dizemos? Seria lícito aqui, utilizando a oportunidade que a providência divina me concedeu, ao colocar esse microfone nas minhas mãos, impor a todos que estão aqui, ou influenciar todos que estão aqui, a viver uma experiência de amor que seja minha? Estabelecer parâmetros, regras, condicionamentos que digam respeito à minha experiência particular? É lícito fazer isso? Tudo me é lícito. A pergunta é se convém. Então nós temos buscado corrigir isso. Mas digamos também da experiência da sabedoria. Cada um de nós, na sua jornada evolutiva, dedicou-se a determinada área do conhecimento. E é natural que cada um aqui colha os frutos justos daquilo que investiu. Porque quem planta, colhe. Muitos aqui gastaram sucessivas vidas aprimorando a sua inteligência na arte, na literatura, na religiosidade, na política, na economia, na matemática. E é muito natural que quando suba a esse palco e fale para as pessoas, queira impor o seu modo de pensar, o seu raciocínio e a sua experiência, acreditando que a sua sabedoria é universal. Acreditando que o seu raciocínio é válido para toda a humanidade. E excluindo todos aqueles que pensam, nem que seja um pouquinho diferente do que pensa a própria criatura. E nós poderíamos vir aqui trazendo inúmeras interpretações, frutos da nossa inteligência, da pequena sabedoria acumulada, porque cada um tem a sua sabedoria, as suas experiências, o seu raciocínio. Mas isso é lícito? É lícito. É lícito. Eu não sei se convém. Não sei se convém. Isso é muito sério. Porque nós podemos passar 50, 60, 70 anos no espiritismo fazendo experiências particulares. Então eu venho aqui para seguir o que o Haroldo sente, o que o Haroldo pensa. O que a Jussara sente, o que a Jussara pensa. Esquecidos de que nós comparecemos aqui, não como padrão de amor e de sabedoria, mas como instrumentos da providência divina. Para que a espiritualidade superior tenha voz, através dos mecanismos sofisticados e sutis da intuição. Pelo menos é o nosso propósito. Não sei se vou conseguir por todo o tempo da exposição.
Mas o meu desejo nesse momento é de ser um veículo da espiritualidade superior para que ela fale por mim. Então, por favor, pare de olhar para mim. Porque eu não vim aqui falar do que eu faço. Eu vim aqui falar do que eu busco. E nesse ponto, se nós vamos falar de uma religião da nova era, é preciso trazer um assunto muito sério agora. Muito sério. Muitíssimo sério. Nós aprendemos no Livro dos Espíritos que a lei de Deus, aquela que contém todo o amor e toda a sabedoria do próprio Todo-Poderoso, porque nós não podemos imaginar que a lei divina não seja um reflexo do amor e da sabedoria de Deus. Essa lei divina, ela não está no meu iPad, muito menos nesse livro. A lei divina não está fora de mim. A lei divina está na minha consciência. Ela já é minha. Ela já é meu patrimônio. Eu sou ela. Eu fui feito por ela, com ela e nela. A minha natureza é ser divino. Porque eu não tenho opção de ser, por muito tempo, diferente daquilo que Deus me destinou a ser. Então você pode ser teimoso, você pode ser pirracento, mas nós já perdemos. Porque fomos destinados a ser imagem e semelhança de Deus, porque somos filhos. Somos filhos. Tudo já está na nossa consciência. Ok. A pergunta é: qual o grau de intimidade com a nossa consciência? Mínimo. Falo de mim. Mínimo. Porque as necessidades profundas da nossa alma, que são fruto da consciência que nos dirige, da consciência que nos orienta, consciência essa que é regida por Deus, porque Deus atua em tudo, mas o principal lugar onde Deus atua é dentro de mim, dentro de você. E Ele só atua dentro de você a partir da tua consciência. Portanto, a tua consciência é o altar sagrado onde Deus se manifesta. Porque lá, nela, já tem tudo que é divino, incluindo a lei de Deus. Portanto, quando nos perdemos em necessidades que são provisórias, que são superficiais, que são periféricas, quando nós perdemos o contato com a nossa profunda consciência e com as profundas necessidades da nossa alma, nós tendemos a nos afastar de Deus, ou pior, a afastar as circunstâncias que Deus colocou nas nossas vidas. Mas quando restabelecemos essa conexão, vamos criando uma jornada resumida por João Batista no início do Evangelho. Endireitai as vossas veredas, preparai o caminho do Senhor.
É preciso corrigir desvios e preparar um caminho objetivo, consciente, reto. Por esta razão, nós espíritas não temos como fugir de uma questão que é vital. Embora ela seja repetida, e não há palestrante que não repita essa questão. E não há evento espírita que não repita essa questão. Embora é preciso reconhecer que essa questão precisa sair das nossas cabeças e entrar definitivamente no nosso coração. Essa questão é a 625. Se nós estamos falando de uma religião cósmica do amor e da sabedoria, eu preciso de uma referência. Qual é a referência de amor? Qual é a referência de sabedoria para o homem terreno? Qual? Se essa é uma jornada em direção à nossa consciência, se o caminho proposto é um caminho de reconexão com Deus, quem será o guia? Quem será o guia? Porque nós temos que reconhecer. Se há mérito em cada um de nós. Eu não vejo, com todo respeito, nem aqui na mesa, nem na plateia, muito menos no mundo espiritual que nos circunda, seres puros e perfeitamente integrados com Deus. Não vejo. Vejo criaturas boas, vejo criaturas inteligentes, vejo criaturas bem intencionadas, mas vejo, e isso vejo com clareza, espíritos experimentando caminhos, experimentando e saindo muitas vezes destroçados dessas experiências. Portanto, na questão 625, Kardec pergunta com a coragem que lhe era peculiar: qual o tipo mais perfeito? Qual o padrão? Qual o modelo? Quem é o modelo? O que Deus está oferecendo? Essa pergunta é importante. Porque ela fala de uma dádiva, ela fala de um presente, ela não fala de uma escolha. Não é você que escolhe. Não é você que elege. Quem elegeu foi Deus. E Ele ofereceu. Então a pergunta é só uma: você aceita? Porque essa escolha já foi feita. E eu gostaria de dizer isso com toda a força da minha alma aos meus irmãos espíritas. Nós recebemos uma dádiva, um presente de Deus, foi escolhido por Ele, é da vontade dEle, não da sua. Esse presente está destinado a ser guia da minha alma, da tua alma. Se ele é guia, significa que você tem que aceitar a renunciar o seu caminho para seguir o que ele vai indicar. Mas ele é modelo.
Então significa que é preciso aceitar, colocar o meu coração no molde e deixar que Ele molde o meu sentimento. Colocar a minha inteligência no molde e deixar que Ele molde a minha inteligência. Porque Ele, esse presente de Deus, já vive há bilhões de anos a religião cósmica do amor e da sabedoria. Ele já está perfeitamente integrado no amor e na sabedoria de Deus. Então, qual é a religião da nova era? A religião da nova era é o guia e modelo. A religião da nova era é Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Não tem outro. É para Ele que nós vamos olhar. Então, quando eu entrei aqui, a vontade que eu tinha era de fazer essa fala assim, ó. Mas aí eu achei que ia chocar muito. Eu queria falar assim, ó. Aí talvez você pense assim: puxa vida, ele está tão sem educação, porque ele está querendo falar de costas para todo mundo. Não. Eu queria estar sentado ao seu lado, olhando para Jesus. Porque qualquer coisa diferente que eu disser aqui, eu vou estar te iludindo. Eu só consigo te levar onde eu estou. E acredite, você não vai gostar. Acredite nisso. Eu só consigo te levar onde eu estou. O único que consegue te levar a Deus é Jesus. É o único. Bom, feita essa reflexão principal, surge a pergunta: mas o que é religião? O que é religião? Eu gostaria de fugir aqui das elucubrações filosóficas. Porque o problema do excesso de filosofia é que você toma muito café e sai mais ignorante que você entrou. Então eu gostaria de pedir ajuda para Emmanuel no capítulo 10 do livro Roteiro. Que aliás se chama Roteiro, não é à toa. No capítulo 10, Emmanuel diz assim: com o imenso poder de síntese que lhe é peculiar, a ciência multiplica as possibilidades dos sentidos. Eu não vejo definição melhor do que da ciência do que isso. O que a ciência faz? A ciência faz o seguinte: o nosso olho tem um limite, você só consegue enxergar uma faixa de frequência. No meu caso, menor do que a sua, que não tem óculos. O que a ciência faz? Ela multiplica a capacidade do sentido. Então ela te coloca um microscópio e você consegue ver uma célula. O que é um microscópio laboratório? É apenas ver mais. O que é uma tomografia, uma radiografia? Você está ampliando a sua visão. O que é eu construir um telescópio nos Estados Unidos que é maior do que esse centro de convenções? É ampliar o ouvido, porque ele capta onda. Então o que a ciência faz é multiplicar as nossas possibilidades de observação.
Ela amplia a nossa faculdade de observar a natureza. Com o meu olho, sem óculos, eu já não vejo nada mesmo, né? Mas pelo menos com óculos eu vejo alguma coisa, que é mínimo. É mínimo. Então vem a ciência com todos os seus aparatos e amplia a minha capacidade de observação. E então, observando, eu conheço a natureza, porque a natureza já é, ela é antes de você. Ela é independente de você. Ela é. Você observa. E a filosofia? A filosofia aumenta os recursos do raciocínio. Por quê? Porque não basta observar. Depois que você observa, você tem que raciocinar, você tem que comparar, você tem que pensar, você tem que construir um modelo para explicar o que você está observando. Isso é filosofia. Isso é filosofia. Elas são importantes? Muito mais do que importantes. A ciência e a filosofia são imprescindíveis. Imprescindíveis. Agora, observar e raciocinar dizem respeito à inteligência. Dizem respeito à inteligência. Então, essa semana, eu fiquei pensando, porque moro perto de um hospital psiquiatra espírita. Ainda não estou internado lá, mas moro bem perto. Que é o Hospital Espírita André Luiz. E eu fiquei imaginando assim, quantas pessoas estão internadas no Hospital Psiquiatra Espírita André Luiz, porque não conseguem resolver uma equação de segundo grau. Alguém já viu isso? Chega lá uma ficha do paciente psiquiátrico e fala assim, por que você está internado aqui? Porque eu não consigo resolver uns problemas de matemática. É por isso? Não. Não. Não é por isso. Nós só adoecemos por causa do sentimento. Todas as doenças psíquicas têm sua origem no sentir, no sentimento. Então diz Emmanuel, mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. Agora, isso aqui é religião na visão dos espíritos. Porque tem muito encarnado, você vai perguntar para ele, o que é religião? Ele fala, religião é a minha igreja que está na rua tal, número tal, é um templo de pedra, eu ajudei a construir, religião é a minha igreja e ponto final, paciência. Paciência. Outros acreditam que religião é um conjunto de pessoas que seguem uma hierarquia. Então tem um que manda em todo mundo, aí um que manda em todo mundo, menos no que manda nele, e assim vai descendo. Até chegar em alguém que não manda em ninguém, só obedece. E para muitas criaturas, religião é isso. Mas nós temos casos também que são típicos. Para muitas pessoas, religião é o seguinte, é um conjunto de missionários que reencarnam para trazer luz, e eu que venho para assistir eles brilharem. Ou religião é uma biblioteca cheia de livros mediúnicos. Ou então religião é uma reunião mediúnica onde eu posso conversar com espíritos. Mas na verdade,
na visão da espiritualidade superior, que Emmanuel é porta-voz, religião é a força. Força. É a força que alarga o sentimento. E ele vai explicar. Ele vai explicar. Por isso mesmo, no coração mora o centro da vida. O centro da vida está no coração. É por isso que você fica triste, alegre, para cima ou deprimido, animado ou desanimado. O centro da vida está no coração. Dele, do coração, partem as correntes imperceptíveis do desejo. Do desejo. Eu desejo isso. Eu desejo aquilo. Eu desejo. Que se consubstanciam. Quer dizer, como que o desejo toma forma? Porque o desejo é representado por correntes imperceptíveis que partem do coração. Quando que ele toma forma? Quando que ele se consubstancia? Toma substância. Em pensamento no dínamo cerebral. Quando o desejo se transforma no pensamento, você passa a ter ideia. Aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquele curso, eu vou matricular nisso aqui, eu vou tomar essa decisão, vou fazer isso. Você acha que está pensando, mas na verdade você está dando forma ao seu desejo. Porque o pensamento obedece o coração. Para depois que vira pensamento, se materializar nas palavras, nas resoluções, nos atos e nas obras de cada dia. Então, coração, centro da vida, deseja, toma forma em pensamento, depois do pensamento vira palavra, decisão, resolução, ação concreta. O que Emmanuel está nos chamando a atenção é, nós vamos falar de religião da nova era, que é a religião cósmica do amor e da sabedoria? Vamos. A religião cósmica do amor e da sabedoria, nós sabemos, precisa de um tipo, de um guia, de um modelo. Quem é esse guia? Quem é esse modelo? Jesus. Mas o que faz essa religião? Ela atua no coração. É aqui que ela atua. Antes do desejo. Diz Emmanuel, na luta vulgar, na luta do dia a dia, há quem menospreze a atividade religiosa, supondo-a mero artifício do sacerdócio ou da política. Não entendeu nada, porque está avaliando apenas aspectos periféricos da religião. Todo movimento religioso tem um aspecto político e tem um aspecto organizacional. Isso é impossível. Senão vira baderna. Mas isso é superfície. Isso não é o centro. Isso não é a essência. Entretanto, é na predicação da fé santificante que encontramos as regras de conduta e perfeição de que necessitamos para o crescimento de nossa vida mental na direção das conquistas divinas. Fé santificante para que a gente encontre regras de conduta e perfeição. Que nós necessitamos, não são as que a gente quer. Não são. Não são. Portanto, eu queria dizer aqui agora, com todo respeito a Jesus, para ser honesto. Eu quero Jesus? Não.
Eu não quero Jesus. Eu preciso dele. Eu necessito dele. Eu necessito dele para o crescimento da minha vida mental. Entendendo que Emmanuel define mente, está lá no Pensamento e Vida, não só como inteligência. Mente não é cérebro. Mente para Emmanuel é coração e cérebro. É sentimento e razão. Isso aqui é mente. Então, para o crescimento espiritual, eu necessito de Jesus. Por quê? Porque eu não sou capaz de fazer esse caminho até Deus sem Jesus. Moça, mas como é que você pode dizer uma coisa dessa, Haroldo? Não fui eu que disse, foi ele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Ele é o guia e modelo oferecido. Foi Deus que ofereceu. Aí você pergunta, poxa, mas ninguém nem me perguntou. A questão é, você está em condições de escolher? Está em condições de escolher? Como que eu vou avaliar a competência de um guia se eu não sei onde chegar? Se é ele que sabe. Não tem como. Se for um lugar que eu já fui, eu posso até avaliar o guia. Olha, esse guia é bom, viu? Eu conheço o Recife, conheço tudo. E ele realmente levou nos melhores pontos. Oh, mas isso é depois que você conhece. A pergunta é, se você já conhece, para que um guia? A questão é que no caminho para Deus, no caminho de reconexão dos nossos espíritos com Deus, eu não sei. Eu não sei. E Paulo vai dizer mais. Paulo vai dizer, porque Paulo é bravo, né? Paulo vai dizer assim, eu não só não sei, o espírito humano está tão mergulhado no erro e na ilusão, que ele é incapaz de sentir, de ter sensações reais, ele é incapaz de sentir, de raciocinar, de desejar, de imaginar. Ele precisa de ajuda. Tamanho o grau de contaminação. Só que ele fala isso na linguagem de 2000 anos atrás. Ele vai chamar essa contaminação de pecado. Que não é nada mais, nada menos do que os hábitos milenares que nós trazemos e que nos levam sempre para as mesmas experiências. Sempre repetindo as mesmas experiências, achando que vai aprender algo novo numa experiência que já foi repetida 10 vezes. 20, 30. Então nós precisamos de ajuda. E é aqui que entra a religião. Porque ela vai aonde? Ela vai onde? Ela vai na base, na essência, que é teu coração. Teu coração. Aí ele diz assim, a religião é a força que está edificando a humanidade. É a fábrica invisível do caráter e do sentimento. É a fábrica invisível do caráter e do sentimento. Porque religião tem a ver com sentimento e, portanto, com caráter. Caráter. Por isso Jesus é tipo. Tipo, é o tipo do caráter perfeito.
Milhões de criaturas encarnadas guardam ainda avançados patrimônios de animalidade. Valem-se da forma humana. Olha que aqui o Emmanuel está bravo, né? Como quem se aproveita de uma casa nobre para a incorporação de valores educativos. Possuem coração para registrar o bem, contudo, abrigam impulsos de crueldade. O instinto da pantera, a peçonha da serpente, a voracidade do lobo, ainda imperam no psiquismo de inumeráveis inteligências. Essa é uma constatação chocante. Eu me lembro, e é interessante isso, né? Se a gente quer perceber o que é um ser, um psiquismo, na forma humana, agindo como um animal tresloucado, tem várias séries de televisão e filmes que nos ajudam. Eu me recordo que estava assistindo com a minha esposa o Games of Thrones. E teve uma hora que ela virou para mim e falou assim: nossa, a gente já foi assim. Entende? Bom, a gente ainda é assim. A gente ainda é assim. A diferença, diz Bezerra de Menezes, é que alguns estão correndo para isso, outros estão correndo disso. Essa é a diferença. Animalidade psíquica servindo-se da forma humana. Mas o projeto é de humanidade, é de humanização. E quem é o homem tipo? Está lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na mensagem de Paulo de Tarso. Quem é o homem tipo? O homem tipo é Jesus. Esse é o homem verdadeiro, esse é o projeto do ser humano. O ser humano que Deus quer na terra é ele. Ele é o melhor modelo. Ele é um modelo. Porque a gente tem assim, vou comprar um carro, modelo 2016. Não. Jesus é o modelo para daqui milhões de anos ainda. Por isso que ele é novidade absoluta. Absoluta. Aí Emmanuel conclui: só a religião consegue apagar as mais recônditas arestas do ser. Por quê? Porque as mais recônditas arestas estão lá no fundo do coração, que é a base do sentimento. Determinando nos centros profundos de elaboração do pensamento. Quais são os centros profundos de elaboração do pensamento? Coração. É o coração. Altera gradativamente as características da alma, elevando-lhe o padrão vibratório. Elevando o padrão vibratório. Através da melhoria crescente de suas relações com o mundo e com seus semelhantes. Então, olha que interessante. Como que eu sei que a religião cósmica do amor e da sabedoria, consubstanciada em Jesus, está alterando o meu padrão vibratório? Quando eu mudo a minha relação com o mundo e com as pessoas. Porque a prova de fogo são as relações. O teste supremo da alma são os relacionamentos. Esse é o teste supremo. Nascida no berço rústico do temor, a fé iniciou
o seu apostolado. Então, onde que nasceu a fé? No berço rústico do medo. E até hoje, quanto da nossa fé é medo? Ensinando às tribos primárias que o divino poder, Deus, guarda as rédeas da suprema justiça, infundindo respeito à vida e aprimorando o intercâmbio das almas. Por quê? Se eu trabalho o meu sentimento, eu respeito a vida, eu respeito a criação divina, eu respeito a lei divina, eu respeito o que é. E, por conta disso, meus intercâmbios passam a ser num padrão vibratório superior. É isso. Portanto, caminhando já para a conclusão da nossa reflexão, há um benfeitor espiritual no livro Ação e Reação, em que André Luiz e Hilário estavam conversando com ele, e aí Hilário Silva faz uma pergunta ao benfeitor Sânzio. É um dos ministros do auxílio, ele é companheiro de Clarencio. Lembrando que lá em nosso lar são 6 ministérios, 12 ministros para cada ministério. Então nós já conhecemos 2 do auxílio, Clarencio e Sânzio. E o Sânzio diz assim, porque o Hilário pergunta, o que é o bem e o que é o mal? E aí o Sânzio responde, olha, vamos fugir das armadilhas da filosofia, do blá blá blá, do muito intelectualismo, do só raciocínio, vamos sentir. O bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade. Nossa, eu sabia disso. Isso aí eu já sabia. O bem é o progresso, felicidade. Segurança, eu quero segurança. Quem não quer segurança? Quem não quer felicidade? Quem não quer progredir? Não é? E é justiça, claro, justiça. Eu quero justiça, meus direitos. Para todos os nossos semelhantes. Opa, pensei que era só para mim. Para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada. E por essas criaturas nós devemos empenhar as conveniências do nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento. Porque esse é um movimento que atua de dentro para fora. O bem será desse modo nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa. Olha. Visto não ignorarmos que auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. E o mal, o que é o mal? O mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. A expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Eu achei interessante isso aqui. Porque o que o Sânzio está dizendo, o que é o mal? O mal é progresso, o mal é felicidade, o mal é segurança, o mal é justiça, só para mim. Só para mim. Se for só para mim, é mal. Mas quando o progresso, a felicidade, a segurança e a justiça é para todos que estão comigo, aí é bem. Isso muda a nossa visão. Muda bastante. Muda bastante. Por isso Paulo diz na carta aos Romanos em relação aos Hebreus, porventura tropeçaram para que caíssem? Quem que tropeça para cair?
Se nós fizermos uma avaliação da nossa jornada evolutiva, às vezes em que caímos e que cometemos erros, fizemos isso para cair? Não, fizemos isso porque queríamos segurança, felicidade, progresso e justiça, só para a gente. E porque eu resguardei apenas a mim, diz Emmanuel, a providência divina não pode cair com seus filhos. Então Deus não pode fazer um compromisso com você se somente você vai ser beneficiado. Porque senão a bondade e a sabedoria divina estariam caindo no seu nível. E o compromisso de Deus é com todos, porque todos são filhos. Bom, aí o ministro faz uma pausa e conclui. Nós possuímos. Se nós estamos usando, aí é uma questão que cada um vai responder. Em nosso Senhor Jesus Cristo, o paradigma do eterno bem sobre a terra. Tendo dado tudo de si em benefício dos outros, não hesitou em aceitar o supremo sacrifício no auxílio a todos, para que o bem de todos prevalecesse, ainda mesmo que a ele, em particular, se reservassem a incompreensão e o sofrimento, a flagelação e a morte. Olha, o compromisso do Cristo com o bem de todos era tão profundo, que ele abdicou de si mesmo. De si mesmo. Por isso a advertência profunda do Evangelho. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Mas isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Bom, antes de começar a palestra, porque não é palestra, é uma conversa. Antes de começar essa conversa, eu fiz uma oração com a minha esposa Cláudia ali atrás. Nós respiramos, e enquanto respirávamos, fazíamos um Pai Nosso, e caiu ao acaso, porque nós espíritas somos seguidores do acaso. E por acaso caiu a lição 26 do livro Ceifa de Luz. Caiu agora. O interessante é que o livro não sabia do que eu tinha preparado, não é? Mas acaso é isso, né? O capítulo 26 do livro Ceifa de Luz, que eu quero encerrar a nossa reflexão com essa mensagem, Emmanuel dá o título de Em Nossas Mãos, que tem bastante a ver com o título do estudo. Em nossas mãos. Porque eu estava pensando, Nossa, eu preparei tudo para falar da religião da nova era, religião qual, mas o que eu vou falar sobre o destino nas suas mãos? Aí caiu a mensagem, em nossas mãos. Emmanuel está comentando o versículo 10 do capítulo 6 de Mateus, que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Olha só. Em nossas mãos. Convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu
por instrumento de trabalho. Encontras-te no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos para frente. Passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que você demanda. Recebes os parentes e as afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou para renovar-te nos impulsos de elevação. Vives na condição certa na qual te compete efetuar as melhores aquisições do espírito. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Vários acontecimentos dos quais não te é possível a desejada libertação é para que adquiras autocontrole. Atravessa circunstâncias, por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. E em qualquer posição na qual te vejas, dispões sempre de certa faixa de tempo, a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, tanto quanto julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando aos outros, receba dos outros o mais amplo auxílio no momento oportuno. Segundo é fácil observar, estás na terra de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento em que nos achamos, no mundo físico ou fora dele. Mas sempre, sempre, com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes. Porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir, são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas mãos. Invariavelmente em nossas mãos. Por isso, fica a reflexão. De que vale alterar ou rebelar-se contra todas essas circunstâncias que Emmanuel listou na mensagem, se é delas que a nossa alma necessita? De que vale repelir o Cristo, se é dele que nós necessitamos para edificar em nós os verdadeiros seres humanos que Deus espera que nós sejamos? Muito obrigado. Boa tarde para todos.